experiência do mundo, a experiência das coisas, cria um território absolutamente instável. E quando você dá a ver essa instabilidade do território, você imediatamente convoca não só a percepção disso que não está no visível, mas que é da ordem da sensação, né? Confronta cada um que está ali a essa experiência da instabilidade incessante do território e convoca a necessidade de escolha, mas não no sentido consciente, eu tenho que ter uma escolha moral, não sei o quê, mas no sentido de que, por mais que você ache que está sendo controlado, que você controla, o tempo inteiro tem uma interação ali que está se refazendo, reconfigurando, e que a tua ação, ela interfere. Acho que essa é a força do trabalho. Que ele permite que o outro viva. Esse outro tecnológico dentro de si. Viva, exatamente. E reconstituir isso a seu modo, já não mais no modo desse outro que é imposto. Exatamente. Ao mesmo tempo que ele tem dentro de si essa reconfiguração, ele recebe ali os embates do que é o dominante, que te capta, percebe que aceitou ser captado. Percebe que deseja. Isso que é tão complicado, porque você percebe a captura, mas você percebe que você desejou a captura. Aí que dá esse processo mais... Aí é que abre todo esse processo, né? Mais duro, sexual, né? E o que eu acho legal, você falou assim, que você percebe que tem esse outro tecnológico em você, mas o que você percebe, então, que ele não é neutro. E que está se produzindo, quer você queira, quer não, a produção de um tipo de realidade na interação com aquilo, e que se você é totalmente dissociado do acesso à experiência, você só se pauta assim, no campo mais representacional, você não se dá conta disso. Que mesmo na tua, por exemplo, na captura, você está criando um tipo de território. E você percebe que o desejo está desejando mesmo a criação daquele tipo de território. Só que aí você vê o diagrama desse território que se faz. Você identifica a instabilidade ilusória que ele cria e você se vê convocado a criar, né? Então, e como isso... Então, o que eu acho legal é que no trabalho está tão presente, que para mim uma obra de arte, ela só, obra de arte, merece esse nome e se dá nesse plano, quando essa experiência está tão poderosamente posta no trabalho, que ela realmente promove essa experiência naquele que se aproxima, né? Então, eu acho muito ela bacana. vibra, né? Exatamente. Ela se faz presente e você é obrigado a sair, a trabalhar aquilo, né? Bom, eu acho que eu não tenho mais nada a falar, não, né? Fala do que você falou, que você tem um monte de coisa, vai falar, né? Eu acho, você falou numa questão, Sueli, que ela me soa como um pensamento, um convite a se encarar a ideia de ambivalência. De ambivalência, de estabilidade, de efemeridade. E de que não tem nada diferente neutro em qualquer gesto. Isso, nada. Isso, não tem nada de nada diferente e neutro. Nada. Esse é um bom ponto de partida, de que a questão de, por exemplo, de ser invadido ou invadir, de ser vigiado ou vigiar, elas, em algum momento, essa experiência se encontra, ela tem um terreno comum, né? Ou a vigilância, o controle, o sistema, né? Que é exatamente quando a Sueli diz, ele não deixa você ficar neutro. Ou ele revela que a tua suposta neutralidade é ilusória. Ou ele falou, por exemplo, se eu sou tipo demonizo tecnologia, o controle, no diagrama, se eu for enxergar via diagrama, eu estou denegando uma dimensão essencial da minha vida e não estou exercendo uma possibilidade de escolha. Não estou. Então, essas questões extrapolam o espaço da obra. E isso é importante, no sentido de viabilizar um canal de compreensão do público em relação à quebra de hierarquia, do tamanho dessa obra, do poder dessa obra, como sendo algo unívoco,
Então faz um sentido de que a obra é uma obra viva, é um sistema vivo. É um sistema que dialoga com muitas instâncias. E esse sistema possui equipes, colaboradores, então o artista não está sozinho também no processo. Ele é um grande negociador. Então a curadoria de processo permite, de certa forma, ver isso. Falar do Lucas Bambosi é trazer essa leitura do espaço entre ele e o outro. Falar de processos de alteridade. E falar também de uma obra que se situa em termos de contexto específico. Então, colocar o Lucas diante de outros, que são outros estranhos, estrangeiros, em outros locais, outros do México, para reorganizar o seu próprio pensamento em termos de certas questões que sua obra traz, mas certas questões que sua obra traz quando foi montada num determinado contexto, num contexto de vida, de época, de linguagem, de encontro com o outro. Então a troca estabelecida foi muito importante, porque as pessoas do México, os artistas do México, que fizeram uma interlocução com ele, reposicionaram certos conceitos, certos códigos culturais, trouxeram a ele uma questão que é uma questão de como pensar isso no contexto do México, como pensar isso dentro do contexto da arquitetura, do Arte Alameda. Cosas con las que me quedo de la película porque hay un comentario muy interesante sobre la cuestión de género. También hay, por supuesto, una suerte de crítica sobre qué dependientes somos en los países del tercer mundo de ciertos modelos del pensamiento occidental. Bom, tivemos um primeiro encontro lá no Arte Alameda e nessa oportunidade constatamos que havia uma afinidade entre o que a gente pensou aqui, como do público no espaço, e o que eles também pensavam. Isso é muito positivo. Nós tivemos uma primeira reunião lá no Arte Alameda, pouco depois que a gente chegou, com a Ana Sol e, na sequência, com a Pamela, que trabalha com ela. Nessa reunião foi uma oportunidade muito importante da gente perceber que havia uma afinidade de pensamento, de conceito, entre aquilo que a gente acreditava como abordagem, como proposta de ativação do público no espaço e o que elas acreditavam também. Individual de Lucas Bambosi, porque es uno de los artistas pioneros del arte electrónico en América Latina, no solamente en Brasil, sino en América Latina. Entonces, hoy en día se está viviendo una especie de auge. Nesse contato com o público, também propondo essa ativação do repertório do público, do visitante, né? Isso para o espaço físico. No caso, havia outras alternativas, como o blog, por exemplo, de ativar esse diálogo com o público numa outra esfera, num outro campo, que pudesse também ganhar espaço de maneira mais ampla. É colocar justamente o termo, o conceito da exposição vivo, não apenas como um conceito criado, hermético e fechado das coisas, mas trazer o conceito do espaço entre nós e o outro para dentro da própria exposição. As obras são instaladas, então as obras mais que tudo dialogam com o espaço, com a arquitetura também. Então, para dentro dessa arquitetura, provoca tensões, é tensionada pela arquitetura também. Então, são questões que ampliam a noção da obra para além de um controle próprio ao universo somente do artista. Como pensar isso dentro de um contexto artístico que não é mais do Brasil, que não é mais da Inglaterra, que não é mais dos outros lugares onde o trabalho foi montado, mas como dialogar também com a experiência artística do México. Então, muito importante essas trocas.